informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. A agricultura familiar de Mato Grosso do Sul terá mais recursos para financiamento esse ano. Chuva ameniza fogo em Corumbá, líder em queimadas esse ano. Propagação do coronavírus pode prejudicar exportações aqui do estado. Para atender ribeirinhos, o governo do estado cogita mudanças no cota zero do peixe. E briga entre fazendeiros leva a polícia a vistoriar propriedade e encontrar armas. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia típico de verão em Dourados e região, nessa terça-feira. Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. O calor diminui um pouco com temperatura máxima de 32 graus. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 175 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 160 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 41 e a de soja a R$ 74, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério Público de Mato Grosso determinou que está proibido o plantio da soja no estado em fevereiro, como queria a AproSoja MT. A entidade apresentou um estudo com pedido para que fosse ampliado o período de semeadura da soja para a produção de sementes
e a ação acabou gerando muita preocupação entre pesquisadores e estudiosos da prática em função da ferrugem asiática. A agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, que no ano passado teve 170 milhões de reais oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, mais alimentos, deverá ter mais investimentos nesse ano. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aponta que o setor terá esse ano R$1 bilhão em recursos para atender financiamentos solicitados por agricultores familiares de todo o país. Para Mato Grosso do Sul, o volume a ser transferido não foi divulgado, mas deverá superar a verba de 2019. Isso foi possível graças a um remanejamento de recursos solicitados pela ministra ao Ministério da Economia para atender financiamentos de investimento na atual safra agrícola, que se encerra em junho desse ano. O pedido foi encaminhado pela Secretaria de Política Agrícola ao Ministério da Economia. A medida foi aprovada na reunião de quarta-feira passada do Conselho Monetário Nacional e vale para financiamentos do programa contratados de 1º de fevereiro a 30 de junho desse ano. Para o secretário estadual de Produção, Jaime Verruc, o anúncio significa uma retomada dos investimentos para Mato Grosso do Sul. Sintonizados com o entendimento que a ministra Tereza tem sobre a importância dos investimentos na agricultura familiar, reafirmamos a postura adotada na gestão do governador Reinaldo Azambuja, que priorizou os investimentos nesse setor e já entregou nesses 5 anos milhares de equipamentos e máquinas, instalou dezenas de novos centros de comercialização em todo o estado, conseguindo assim elevar de forma significativa a produção, gerando mais renda e qualidade de vida no campo, comentou o Jaime Verruc. Em 30 dias, Corumbá registrou 127 focos de incêndios florestais, segundo o monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número deixou o município pantaneiro na liderança do ranking de municípios brasileiros com mais registros de queimadas em 2020. Atrás de Corumbá estão Poconé, com 74 queimadas, e Nova Mutum, com 45, em Mato Grosso. Corumbá também foi o mais atingido pelo fogo em 2019, com 6.200 focos detectados. Na quinta e sexta-feira passadas, as chuvas amenizaram o problema no Pantanal. Segundo a estação do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas acumularam 6,6 milímetros em 2 dias. As queimadas voltaram a se alastrar pelo Pantanal, nas margens do rio Paraguai. De acordo com o governo do estado, as regiões mais afetadas foram a Serra do Amolar, Jatobazinho e a Baía do Tuiuiu. Com o surgimento do novo coronavírus na China, já foram registradas mais de 170 mortes, conforme a Organização Mundial de Saúde. A China continua sendo o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, com 41% do total vendido. Com o risco da epidemia da doença, os exportadores do país, assim como aqui no estado, ficaram em alerta. O impacto imediato, de acordo com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Sena, pode ser a restrição das importações e exportações. O impacto que se pode ter é a restrição de embarques e desembarques de produtos de turistas, especialmente se navios e outros meios de transporte relatarem casos suspeitos em sua tripulação. O movimento dos mercados é natural. Qualquer turbulência que possa afetar a economia mexe com os nervos do mercado, até que se tenha um conjunto razoável de informações que subsidie decisões equilibradas, considerou o Sena. Já o consultor em comércio exterior, Aldo Barrigossi, explicou que é preciso aguardar e, dependendo de como se desenrolar o desenvolvimento da doença na China, a redução nas relações econômicas pode acontecer. O governo do estado pode fazer alterações no cota zero do peixe, decreto previsto para entrar em vigor agora em fevereiro. A discussão sobre mudanças em alguns pontos do decreto
é feita com o Ministério Público Federal, que já havia recomendado a suspensão do Cota Zero. O secretário estadual de governo, Eduardo Riedel, afirmou que a discussão está sendo feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar com os interessados e o Ministério Público. O MPF já havia feito uma recomendação para que o governo revogasse o decreto. Segundo o Ministério Público, algumas comunidades ribeirinhas poderiam ser afetadas pelo Cota Zero do peixe. Por isso, o governo do estado deve alterar alguns pontos do decreto. Talvez exista essa flexibilização, mas afetaria pouco a essência do decreto, disse o Riedel. Segundo ele, a discussão é feita em conjunto com a Associação de Pescadores e grupos ligados ao setor turístico. As alterações no Cota Zero devem ser definidas até o fim de fevereiro. A Scania iniciou na semana passada, na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a produção de caminhões movidos a GNV, gás natural, GNL, gás liquefeito, e biometano, obtido de resíduos orgânicos. Além de países europeus, o Brasil é o único a produzir essa linha de veículos. A fábrica local iniciará nos próximos dias a exportação dos veículos, começando com a Argentina. As versões a GNV e GNL são aptas a usarem também o biometano em qualquer proporção, ou seja, são veículos flex. A coordenação de índios isolados da FUNAI deverá ser assumida pelo ex-missionário evangélico Ricardo Lopes Dias. Apesar de sua nomeação ainda não ser oficial, seu nome já é dado como certo para o posto. Trata-se de uma escolha polêmica e que pode comprometer completamente o trabalho de não contato que a FUNAI mantém em relação aos índios isolados há mais de 30 anos. Ricardo Lopes Dias já foi ligado à missão Novas Tribos do Brasil e atuava como missionário, evangelizando índios na região da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, uma das maiores terras indígenas demarcadas do país, com mais de 8 milhões de hectares e que concentra o maior número de registros de povos indígenas isolados em todo o mundo. Denúncia de inúmeras desavenças entre fazendeiros vizinhos de Água Clara levou a Polícia Civil a fazer buscas em uma propriedade naquela região. Além de 2 presos, também foram apreendidas armas e munições. O fazendeiro, que não estava no local e reside no estado de São Paulo, também será investigado por possível posse de arma de fogo de uso permitido. Logo ao chegar, os policiais constataram que havia sido feito um buraco na porteira que liga à fazenda vizinha. A investigação apontou que o proprietário teria mandado cavalo para impedir que o dono da fazenda vizinha, que comprou a área recentemente, conseguisse uma nova demarcação. As equipes policiais ainda ficaram sabendo que na primeira tentativa de fazer a demarcação da terra, o atual dono teve os postes de madeira furtados. Eles então fizeram buscas e conversaram com o caseiro do imóvel, que confessou ter arma de fogo escondida no armário e entregou aos policiais. Mais de 2.000 pessoas foram picadas por escorpião em Mato Grosso do Sul no ano de 2019. Porém, não foi só esse animal peçonhento que deu trabalho. Na sequência estão as cobras, que fizeram 507 vítimas aqui no estado. Os registros são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. No geral, incluindo todos os animais peçonhentos, foram 3.708 casos de acidentes. Os ataques de aranhas foram 207 no estado. Durante o verão, por ser a estação mais quente do ano, é comum o aumento dos ataques dos animais peçonhentos. A maior preocupação são com as crianças e os idosos. De acordo com a técnica do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande, Cristiane Brandão, nesse período de dezembro a março, há um aumento do número de animais e, consequentemente, de ataques. Isso porque eles estão no período de acasalamento e estão se movimentando mais. Um caminhão carregado com 28 mil litros de sangue de bovinos, destinado para a produção de ração animal,
ficou destruído após pegar fogo no sábado, na BR-163 em Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista informou que o fogo começou na parte de trás dos pneus e logo se alastrou por todo o veículo. O motorista disse que saiu da cidade de São Gabriel do Oeste e iria até Mundo Novo. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O plenário da Câmara inicia 2020 com pauta trancada por 2 medidas provisórias. 2 medidas provisórias trancam a pauta de votação do plenário da Câmara. Na retomada dos trabalhos legislativos, os deputados terão de votar prioritariamente a chamada MP do Agro e MP de Roraima e Amapá. A primeira perde validade no dia 10 de março e a segunda no dia 29 de março. A MP do Agro cria o Fundo de Aval Fraterno, que é uma associação de até 10 produtores rurais para facilitar a quitação de dívidas agrícolas. O governo acredita que a medida ajude a destravar uma linha de crédito do BNDES no valor de 5 bilhões de reais para o setor. O relator da MP do Agro, o deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná, ressalta outros benefícios do texto para o agronegócio. É um divisor de águas no setor agropecuário. Nós estamos tratando de crédito agrícola, algo que não acontecia há muito tempo. Estamos desburocratizando o setor, diminuindo o custo e criando novas modalidades, como a afetação de patrimônio e também um fundo garantidor solidário que possibilita aqueles que não têm condições da garantia de acesso a crédito a operações financeiras poderem se organizar para ter esse acesso. A outra medida provisória, com análise prioritária, prevê a transferência de terras da União para os estados de Roraima e Amapá, que eram territórios federais até a promulgação da Constituição de 1988. O relator da MP, deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, tem pressa na aprovação do texto. Nós não podemos de maneira nenhuma corrermos o risco de que essa medida provisória venha caducar. Mais de 70% da base territorial do estado de Roraima ou é terra indígena ou é reservas ambiental ou áreas de ocupação das Forças Armadas. Então nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. As medidas provisórias têm força de lei desde a edição por parte do presidente da República, porém perdem a validade se não forem aprovadas pelos plenários da Câmara e do Senado até 120 dias após a edição. Antes dessa votação em plenário, os textos passam pela análise preliminar de uma comissão mista de deputados e senadores. Atualmente, 26 medidas provisórias estão em análise no Congresso. Elas tratam de temas diversos, como prorrogação de contratos do Ministério da Agricultura, processo de escolha de dirigentes das universidades federais, funções de confiança na Polícia Federal e crédito de 892 milhões de reais para os estados do Sudeste afetados pelas enchentes de janeiro. Outra MP fixa o novo salário mínimo em R$ 1.045 e substitui uma outra medida provisória que, por erro no cálculo da inflação, previa salário mínimo de apenas R$ 1.039. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã, às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.